Vamos analisar as previsões da Goldman Sachs sobre o SP500 para 2025. Diga-se de passagem, até são positivas, mas mais importante do que as previsões é que dados é que eles se basearam para chegar a essa conclusão. Portanto, vamos lá ao relatório. O título começa logo bem. Portanto, eles têm aqui uma expectativa de crescimento de 10% do SP500 em 2025. Ou seja, eles estão projetados para com que o SP500 chegue aos 6.500 pontos no final de 2025. Ora, tendo em consideração que o SP500 neste momento está a cotar-se a 5.996, quer dizer que faltam 504 pontos, o que é já 7,75%, mais um ponto e qualquer coisa de dividendo, e nós já estamos a falar aqui de uma taxa de cerca de 9%. Depois dão aqui uma expectativa de crescimento dos ganhos de 11% em 2025 e 7% em 2026. E isto é muito importante, porque eu já tinha referido aqui em vídeos passados, mais cedo ou mais tarde vai existir um regresso à média do SP500. Porque neste momento o preço do SP500 está muito acima daquilo que é a média. E esse regresso à média pode ser feito de duas formas. Ou o preço baixa ou os ganhos sobem. A Goldman Sachs já está a dar aqui uma previsão de que os ganhos vão subir. Portanto, basta só o preço não subir tanto, e se os ganhos subirem, que esse regresso à média não será feito à base de uma queda do mercado. O que é sempre positivo. Apesar de nós gostarmos de que o mercado caia, principalmente quando estamos numa fase de acumulação. Porquê? Porque compramos mais barato. Continuando. Eles estão à espera que a receita cresça e cresça cerca de 5% e também o produto interno bruto cresça 2,5%. Isto aqui são muito boas notícias. E depois a inflação que fique então e deixa para 2,4%. Isto aqui acaba por ser muito positivo. Porquê? Porque por um lado temos a receita a subir, existe crescimento do produto interno bruto, e se a inflação, ou seja, continuar a descer com uma trajetória para 2,4%, o que significa que a Fed poderá baixar então a taxa de juros, que haverá então um estímulo ainda maior à economia, e provavelmente Jerome Powell vai conseguir fazer uma soft landing relativamente a este assunto da inflação. Depois, eles falam aqui da trade policy de Donald Trump. Portanto, Donald Trump já disse que vai colocar tarifas. Eles aqui, por acaso, falam tarifas sobre os automóveis e alguns setores ou produtos da China. Portanto, o que é que nós temos aqui? Isto será então um ponto negativo, porque ao fim e ao cabo nós não sabemos o que é que isto vai dar. Provavelmente ao início, com esta guerra comercial que Donald Trump vai fazer, se calhar os Estados Unidos até vão ganhar, porque os produtos vão ter mesmo que ser criados. No entanto, vão ser criados se calhar a um preço superior, mas vai dar emprego aos americanos. Mas a balança, não sei para que lado é que vai cair. Se vai cair para o lado da inflação ou para o lado da população dos Estados Unidos. Mas acima de tudo, estas guerras comerciais, até mesmo com a Europa, vai exigir aqui uma grande capacidade diplomática por todas as partes. Nós já sabemos como é que é o espírito de Donald Trump, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Eu acho que isto aqui é um sentido negativo da coisa. Mas vamos continuar. Ora, o ganho por ação, earnings per share, de 2025 e 2026, também eles vão aumentar para 268 dólares em 2025 e 288 dólares para 2026. Eles aqui até falam que estão com uma expectativa até inferior àquilo que é o consenso, baseado nas empresas. As empresas esperam até um ganho superior de 274 dólares para 2025 e 308 dólares para 2026. E depois nós podemos ver aqui neste gráfico, que eu considero até interessante, porque até podemos ver uma outra coisa, em que é a expectativa do preço e do ganho a subir por parte do SP500. Ou seja, nós, a Magenta, temos o preço do SP500 e depois o ganho por ação do próprio SP500. E reparem que
esse ganho por ação começa a subir relativamente ao preço. Lá está aquilo que eu falei há pouco do regresso à média. Portanto, o regresso à média poderá ser feito pelo ganho por ação. E também quero dar aqui uma chegazinha. Quando foi a queda de 2022 do SP500, em que nós podemos ver aqui o preço, mas reparem que, apesar do SP500 estar a cair, o ganho continuou a subir. Muitas vezes, e no futuro, nós vamos apanhar estas situações. Estas são as melhores situações para nós investirmos. E é por isso que se fala que deve-se estar sempre dentro do mercado. Ou seja, nós devemos estar continuamente a comprar, fazendo o nosso dollar cost average. Mas vamos continuar. Eles aqui também fazem um alerta que as avaliações estão um bocadinho altas para aquilo que é histórico, um bocadinho aquilo que eu falei há pouco sobre a média. Eles falam aqui que o price to earnings ratio subiu 25% nos últimos 2 anos, o que equivale a 21,7, e que no final de 2022 esse múltiplo era de 17 vezes. Portanto, há aqui uma avaliação um bocadinho acima. Diria mesmo aquilo é que se chama um preço à perfeição. E geralmente, quando o preço está à perfeição, se acontece alguma coisa negativa, por muito pouco seja, mexe muito rapidamente para baixo. Mas vamos ver o que é que o futuro nos diz. Ora bem, o que é que eles aqui então consideram de riscos para este ano? Portanto, eles falam que os mercados já estão com um preço algo elevado e otimista para 2025. Portanto, vamos arrancar com um múltiplo elevado. E esse é o primeiro risco. Depois, eles têm uma base macroeconómica baseada no crescimento dos ganhos. Depois, falam aqui da questão das tarifas e o que é que essas tarifas podem fazer, até mesmo no crescimento das taxas de juros das obrigações. Mas, por outro lado, também temos aqui uma política fiscal um bocadinho mais amigável. E eles aqui até dão uma pequena dica, que eles acreditam que os investidores devem tirar vantagens destes períodos de baixa volatilidade para capturar potenciais ganhos. Depois, falam aqui das sete magníficas. Ora, as sete magníficas foram eles que trouxeram um grande impulsionamento ao SP500 nestes 2 anos que passaram, de tal forma que a gente até pode ver aqui uma coisa. Nós podemos ver que o top 10 corresponde a praticamente 35% de valor do SP500, e aqui cá estão as 7 magníficas: Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla. E eles falam aqui que o ganho que essas 7 magníficas trouxeram relativamente ao resto das outras empresas, portanto, nós temos aqui ao resto do SP500, que são as 493, em termos de ganhos, nós podemos ver que 2023 e 2024, a maior parte dos ganhos vieram dessas 7 magníficas. E eles estão a fazer aqui uma previsão em que os ganhos das 7 magníficas continuam a crescer, mas a uma taxa menor, mas acima de tudo, os ganhos das 493 empresas, essas sim é que vão ter aqui um crescimento já maior, contribuindo assim para o próprio SP500. Portanto, e 2026 isso continuará também. Portanto, há aqui, ou seja, há aqui um menor peso do ganho por ação, ou o ganho do resultado do SP500 vai ser menor em comparação com as restantes empresas, porque as restantes empresas vão aumentar os seus ganhos. Depois, eles falam aqui também o outlook para merge and acquisitions. Isso, ao fim e ao cabo, é fusões e aquisições. Ora, geralmente, quando nós estamos num ambiente económico positivo, as grandes empresas, aquelas que já não têm capacidade de crescer organicamente, costumam fazer aquisições e fazem o crescimento deles dessa forma, através das aquisições. Outras empresas veem a hipótese de fazer fusões. E é exatamente neste tipo de ambientes que nós estamos, porque, ao fim e ao cabo, os Estados Unidos está num ambiente económico bastante positivo. Se não reparem que o produto interno bruto, não é, no segundo trimestre
foi 3% e no terceiro trimestre foi de 3,1%. Portanto, isto para uma economia madura e grande como a dos Estados Unidos é bastante positivo. E eles então acham que este ano de 2025 existe aqui um potencial maior de existir então essas aquisições e fusões. Até porque 2024, como nós podemos ver, o número está menor. E depois vamos entrar aqui na parte da AI, ou seja, a inteligência artificial. E na inteligência artificial nós tivemos aqui um boom enorme na parte da criação da infraestrutura, que foram empresas muito importantes para a criação dessas infraestruturas, essas infraestruturas ainda que vão continuar a crescer, como é óbvio. No entanto, o foco do ganho vai passar para outro tipo de empresas. Ou seja, nós tivemos as empresas para criar as infraestruturas começam a ficar montadas, o que significa que o crescimento vai começar a abrandar para as empresas de semicondutores e principalmente aquelas que estão dedicadas mais para a inteligência artificial, porque as infraestruturas começam a ficar criadas e já não há grande desenvolvimento. Ou melhor, ainda vai haver desenvolvimento, mas já não é tão grande como tem vindo a existir, principalmente neste último ano de 2024. Mas as empresas que, por exemplo, constroem software e que vão começar a utilizar a inteligência artificial e que, como tal, vão começar a utilizar essas infraestruturas, são elas agora que começam a dar esses ganhos. Ou seja, nós já temos aqui empresas como a Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon a usufruir dessa inteligência artificial, mas também outras empresas vão começar a usufruir delas. Não é? Nós vamos começar a ver essa inteligência artificial a ser aplicada em software de gestão, não é? O que vai trazer eficiências e o que se traduz em eficiências traduz também em menores custos para, para as empresas dos restantes setores. Portanto, ou seja, agora começa a introduzir-se uma nova era dentro da inteligência artificial em que são os restantes setores e não a parte de somente tecnologias de informação que começa a usufruir dessa tendência da inteligência artificial. E como tal, o que é que nós então temos aqui? Ora, temos aqui uma economia dos Estados Unidos bastante resiliente e com projeção de crescimento. Temos como fatores negativos a questão das guerras comerciais, que não sei se vão existir ou não, mas em 2018 existiram e vejam o que é que aconteceu ao SP500 na altura. Mas seja como for, há aqui uma projeção de crescimento para a parte do SP500. Agora, independentemente daquilo que possa vir a existir ou não, se vai existir crescimento ou não, não sei. Como se costuma dizer, não há bola de cristal para isso. No entanto, há dados históricos que nos dizem aqui algumas coisas. E eu agora vou partilhar com vocês dois quadros para vos deixar, se calhar, menos preocupados se vai existir quedas ou não, porque os dados históricos dizem aqui uns dados bastante interessantes. Vejam aqui. Nós temos aqui um estudo com dados sobre 2001 até 2020, em que era dado ao investidor 2.000 euros e depois, fazendo aqui uma simulação desses 2.000 euros, como é que eles saíam. Ou seja, nós temos o perfect timing, ou seja, a pessoa investiu os 2.000 euros sempre no ponto mais baixo do mercado, e claro que o perfect timing teve o melhor resultado. Depois temos os 2.000 euros investidos, mal que a pessoa, o investidor, recebesse esse mesmo investimento. O dollar cost average, ou seja, eram investidos 12, divididos os 2.000 euros em 12 porções iguais, e eram feitos então um dollar cost average. Os 2.000 euros eram investidos no pior dia do ano, portanto, quando o mercado atingiu o seu ponto mais elevado, e 2.000 euros que eram investidos em Treasury Bills. Ora, como nós podemos ver, o Stay in Cash foi o que teve pior resultado, mas nos restantes resultados foram muito equilibrados. Claro que o Perfect Timing ganhou, o investir imediatamente ficou em segundo lugar, mas o Dollar Cost Average, em relação ao investir imediatamente, ficou muito parecido e ficou com uma diferença que nós podemos ver que de cerca de 16 mil dólares, o que significa que ao fim de 20 anos ter uma diferença de 16 mil dólares sem nós estarmos preocupados com o timing da market, acho que vale a pena fazer um dollar cost average. E depois também vou partilhar aqui um outro quadro em que nos diz que
a probabilidade de nós termos um resultado negativo no SP500 baixa consideravelmente quanto mais tempo nós estamos. Ou seja, se nós estivermos um dia no SP500, a probabilidade de nós termos um resultado negativo é de 46%. O mês 38%, e ele vai baixando consideravelmente até que ao fim de 10 anos, se nós estivermos 10 anos dentro do mercado do SP500, a probabilidade de nós estarmos a perder 10 para 6%. E, portanto, deixo aqui este último quadro para a tua análise, o que significa que quanto mais tempo estiveres dentro do mercado e fazendo um dollar cost average no SP500, a probabilidade de tu vires a perder dinheiro começa a reduzir-se consideravelmente. Isto, claro, são resultados passados. O futuro ninguém o sabe, mas a estatística assim o diz. Tá bom? Eu espero que tenhas gostado, espero que tenha trazido valor. Já sabes, se trouxe valor, dá aquele gosto. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.